Meus amigos, estamos aqui com o professor Edmar de Almeida conversando sobre o plano de negócios da Petrobras e os impactos desse plano sobre o setor de petróleo no Brasil. Edmar, como nós discutimos na primeira parte desse programa, o que caracteriza esse plano é justamente sinalizar claramente para uma focalização maior da Petrobras em determinadas áreas de negócio e, evidentemente, a saída do desinvestimento em outras áreas. A Petrobras é um grande jogador no setor de energia no Brasil, não só apenas no setor de petróleo. Quando você retira esse jogador, quando esse jogador vai parar, digamos, de armar o jogo em determinadas atividades, qual é a consequência para o país? Porque o que nós discutimos na primeira parte, não, tudo bem, isso aqui é a Petrobras, está mudando a sua estratégia, mas o Brasil é maior do que a Petrobras, né? Como é que fica essas atividades? Quais são os riscos? Quais são as oportunidades? Como é que essa saída da Petrobras rearruma o jogo de energia no Brasil? Não só o setor de petróleo, mas também de energia. Micalho, tem uma consequência importantíssima para o setor de energia no Brasil, porque o setor de energia ele é formado por várias cadeias produtivas, né? Então você pega, por exemplo, a cadeia produtiva da exploração e produção, né? Você tem muitas empresas fornecedoras nas atividades de exploração, exploração em terra, exploração em águas rasas, né? Sísmica. Essas empresas, elas dependiam da Petrobras, né? Mesmo em terra, por exemplo, né, boa parte dos poços perfurados eram perfurados pela Petrobras, a maioria deles, né? Quem contratava sísmica é a Petrobras. Então a retração da Petrobras tem um impacto muito importante para a cadeia de fornecedores da exploração e produção. Quando a Petrobras foca no pré-sal, né, ela vai com pouco, na verdade ela gera pouca demanda de serviços no Brasil, porque são poços que têm uma enorme produtividade. Então, é muito petróleo com pouca necessidade de fornecimento de bens e serviços. Então, a Petrobras estruturava a cadeia de fornecedores da exploração e produção no Brasil. Se ela se retrai, como é que fica essa cadeia de fornecedores? Alguém vai ter que pensar como estruturar esse negócio no Brasil, estruturar o setor, né? Porque senão você vai ter uma enorme crise, né, na exploração em terra, você vai ter uma enorme crise na cadeia de fornecedores no Brasil. Então é importante repensar esse setor e ver como que outras empresas podem vir para o Brasil cumprir o papel que a Petrobras está fazendo, né? Então a questão da atratividade, das rodadas de licitação para trazer novas empresas, da regulação setorial, do conteúdo local, essas questões elas passam a ter uma relevância maior nesse contexto. E você tinha um grande jogador que estruturava, onde o governo poderia usava esse jogador, que é a Petrobras, como elemento estruturante da cadeia de fornecedores, estruturante da política de conteúdo local, e agora ele tem um papel menor. Então o governo vai ter que pensar a regulação desse setor e atrair novos atores para fazer aquilo que a Petrobras vai deixar de fazer fora do pré-sal, né? Isso vale para exploração e produção, mas vale para a área de gás e energia. Por exemplo, essa área que é uma área importante e na qual a Petrobras, não só na parte de gás, mas também no caso do setor elétrico, a Petrobras veio adquirindo um protagonismo, né? Ou seja, quando a gente imagina o setor de gás, quando a gente imagina o setor elétrico, a Petrobras também tem um protagonismo grande nesse setor. Quer dizer, como é que vão ficar esses setores? O que vai acontecer? Então, a Petrobras hoje ela é responsável por toda a importação de gás no Brasil, por toda a comercialização de gás no Brasil. Ela detém quase todas as térmicas no Brasil. Então, ela tem um papel estruturante. Na medida que ela vai ter que diminuir a sua participação nesse setor, inclusive vai vender ativos, né? Vai ter que ser pensado uma política para o setor de gás e eletricidade no Brasil, né? O Brasil precisa de termoelétricas, o Brasil precisa de mais gás para suprir, né, a demanda dessas termoelétricas. Então, outras empresas vão ter que ocupar esse espaço, né? Existem empresas que podem fazer isso? Eu acredito que sim, mas isso vai ter que ser feito dentro de um outro arcabouço
né, regulatório, né, de forma que esse setor se torne atrativo para essas empresas. Então vai ter que ser pensado uma política setorial, uma política energética, uma política de gás, e a partir dessa nova política, isso vai ter que se pensar quais são as mudanças na regulação para implementar essa nova política. Então tem uma agenda muito importante, muito pesada, que tem que ser pensada de forma rapidamente, de maneira a não deixar um vácuo, né, com a retração da Petrobras, né, porque se isso não for implementado rapidamente, você pode ter uma queda dos investimentos, desestruturação das cadeias produtivas, né, aumento da dependência externa do país, por exemplo, na importação de gás, importação de fertilizantes, dependência do Brasil na questão de importação de derivados, precisamos de novas refinarias, mas é necessário repensar a política de petróleo no Brasil, né? Então acho que a conclusão que eu tiraria desse novo plano de negócio é que ele é um plano para salvar a Petrobras. Agora precisamos de um outro plano que é para salvar o setor de petróleo no Brasil, né? Edmar, nesse contexto, como é que fica a questão dos preços dos derivados? Ricardo, a questão dos preços, ela é fundamental nesse novo contexto da indústria do petróleo brasileira. Porque com a retração da Petrobras, o que seria desejável é que outras empresas entrassem naqueles segmentos em que a Petrobras não pode mais investir no ritmo que ela vinha investindo. No setor de gás e energia, de biocombustíveis, no setor de exploração em terra, exploração em águas rasas. E para atrair novos atores para esses segmentos, né, a questão dos preços ela é fundamental. Quer dizer, é isso que determina a atratividade dos investimentos no Brasil, né? Então, a Petrobras, nos últimos 4 anos, teve muita dificuldade para alinhar os preços dos derivados no Brasil com o mercado internacional, né? Isso é uma péssima sinalização para qualquer investidor que queira investir, seja na área de biocombustíveis no Brasil, ou que queira participar do empreendimento na área de abastecimento. Então, é fundamental, né, que esse problema seja corrigido e que a Petrobras passe a ter uma política de preço em que os preços derivados no Brasil, nas refinarias, ele siga o preço no mercado internacional. Então, esse é um ponto para iniciar, eu acredito, uma reflexão sobre essa agenda de política energética que nós vamos começar agora, né? Eu acho que eu começaria por aí. Qual é o preço, qual é a política de preço para os derivados que nós temos que adotar agora, nesse momento, para tornar o Brasil atraente para o investimento, não Petrobras, em vários segmentos do setor de energia no Brasil. Essa é uma agenda colocada agora, é uma agenda importante, porque nós vimos desenvolvendo esse setor com determinada participação e protagonismo da Petrobras. A partir do momento em que a Petrobras ela tem que refazer essa função dela, né, ela deixa de ter a amplitude nas intervenções que ela ia fazer, ela está sendo obrigada a focar, enxugar. Isso tem uma série de consequências que colocam, como você disse, uma agenda, que é uma agenda para o setor de petróleo no Brasil, mas também uma agenda que se desdobra para o setor de gás, o setor elétrico, o setor de biocombustíveis, ou seja, a Petrobras é a empresa de energia mais importante que você tem no país. Então, o que acontece com essa empresa afeta todo o setor de energia no Brasil. E isso, dada a característica que tem esse setor, tem uma premência muito grande. Ou seja, nós estamos com um volume de problemas que é significativo e que a gente tem que pensar seriamente. Ou seja, as questões da Petrobras vão muito além do que simplesmente a participação que ela vai ter em cada exploração do pré-sal. Ou seja, vai muito além de 30% ou no 30%. A Petrobras tem um peso no setor de energia no Brasil que vai muito além dessa questão. E essas questões são questões difíceis, são questões que exigem uma grande mobilização do Estado brasileiro para enfrentar esse tipo de questão. Em termos técnicos, em termos econômicos, em termos institucionais, em termos regulatórios e políticos. Ou seja, nós temos uma agenda extremamente difícil e desafiadora no setor de petróleo. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do meu amigo Edmar de Almeida, nosso especialista sempre em petróleo, gás, energia, que a gente convida para conversar com a gente,
para nesse momento, que é um momento importante, que é um momento decisivo, ao meu ver, do setor de energia brasileiro, vir conversar com a gente sobre esse tema. Muito obrigado, Edmar, muito obrigado aos nossos seguidores lá do canal GE, e nós nos vemos no próximo programa Infopetro.